Hoje nós queremos aprender, Senhor, mais e mais do Senhor, porque a Tua palavra transforma e restaura os nossos corações. Obrigado pela verdade que hoje vamos aprofundar e aprender, porque Jesus Cristo se humilhou, se esvaziou para que pudesse salvar pecadores como nós. Obrigado, Pai, por esse momento, essa reunião. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Bom, queridos, com alegria na presença de Deus, voltamos agora os nossos olhos para a palavra dele, capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. E nós vamos hoje aprender, ou quem sabe, aprofundar essas verdades extraordinárias. O texto bíblico, versículo 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí o texto diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é um texto extraordinário. As verdades aqui contidas são marcantes e que nos emocionam profundamente. Porque o que Jesus fez por nós antes da cruz é carregado de significado e um ato de profundo amor ao desapegar-se das credenciais, dos direitos que tinha para se fazer homem. Mas vamos pegar o texto no todo e tirar lições. O que a gente precisa, antes de entrar no texto, é fazer duas afirmações que são muito importantes. Uma primeira é contextual, é dentro do contexto da carta. Por que que Paulo inicia o versículo 5 dizendo que aquela igreja e nós também devemos ter a mesma atitude que houve em Jesus Cristo? Nós devemos lembrar que Paulo está falando da importância da unidade. E nós não vivemos em brigas, em contendas, em confusões, para que a gente se afine, esteja em concordância, em maturidade. O versículo 3, ele é muito forte, porque é dito que, uma recomendação que Paulo dá: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo está falando de ser abnegado, de ser altruísta. Aí, depois de dar essas exigências, esse caminho das pedras, ele pega o exemplo de Jesus. Ele diz: tenha em você a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. É aí que vem a ligação. Ele está dizendo como não ser, e ele traz o exemplo de Cristo e diz: sejam como Cristo, tenham a mesma atitude. Na versão ARA, Revista Atualizada, diz o mesmo sentimento. Mas a tradução melhor é a NVI, que diz atitude. Porque às vezes a gente tem sentimento, mas não vira atitude, fica só no sentimento. E quais são as atitudes de Jesus que devem ser consideradas para que a gente seja uma pessoa mais dada, mais interessada no outro, do que viver em torno do próprio umbigo? É aí que vem todo o conteúdo que a gente acabou de ler. E aqui há coisas sublimes. Paulo inicia o argumento, depois de dizer que Cristo é o exemplo de abnegação,
ele vai dizer que Cristo é Deus. A divindade de Jesus é afirmada neste versículo. Quando ele afirma que, embora sendo Deus, está falando de quem? De Jesus Cristo. A Trindade é um tema difícil da compreensão humana, porque a gente não consegue entender como três pessoas podem ser uma só. O termo teológico cunhado para essa afirmação é Deus triuno. É três em um, é um que é três. Estranho, né? Confuso. A gente recebe essas ideias, essas concepções teológicas, porque estão na revelação de Deus. A nossa mente não consegue alcançar, mas o fato da nossa mente não alcançar não quer dizer que elas são incongruentes. Significa apenas que a gente não consegue entender. Então, Jesus não é um Deus ao lado de Deus Pai, porque eles são três em um, ele é o único Deus. E Jesus é Deus. Jesus não é um homem que Deus escolheu, que nasceu simplesmente homem, e que Deus então, com o tempo, fez dele Deus. Não. Você já leu João capítulo 1. Em João capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse verbo, lá no original grego, é logos. E o logos é um princípio filosófico dos gregos. É o princípio de vida, é aquele que dá vida. É um poder que é eterno. E quando João diz que no princípio era o Verbo, ele está dizendo que aquele que existe pelos séculos dos séculos, que é Deus, estava com Deus e é Deus, é uma referência a Jesus. E diz João que ele se encarnou, ele não reencarnou. É diferente o termo teológico, encarnação e reencarnação. Reencarnação é do Espiritismo, encarnação é do cristianismo. É aquele que é Deus, que vivia no céu em glória, sentado com o Pai, para salvar o homem e representar o homem. Ele se faz gente, se faz carne como nós. Jesus precisava vir em carne, e ao vir em carne, ele vem na postura e na posição de homem criado por Deus. O homem é criado por Deus, o homem não é criador, Deus é criador. De alguma forma, quando Jesus se encarna, ele se humilha, ele perde a sua glória, ele é prejudicado. Se a gente for pensar naquilo que ele abriu mão, ele foi extremamente prejudicado. E aí Paulo vai desenvolver para você entender até que ponto Jesus perdeu o que ele tinha no céu, antes de se tornar homem. Ele vai dizendo que ele foi tão humilde, que mesmo sendo Deus, quando resolveu se encarnar, não usou, o texto diz aqui, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. A gente sabe que nós humanos, nós temos algumas vaidades que são reprováveis e inaceitáveis. Há pessoas que não conseguem viver sem poder. Um amigo meu certa vez me disse, veja os políticos, eles se apegam a mandatos e eles não conseguem viver mais sem poder. Quando eles perdem o poder, não demora muito, muitos morrem anos depois. Há pessoas que são influentes, ricas e perdem a sua fortuna, ou morrem ou se matam, porque a gente não sabe viver sem o paparico, sem um aplauso, sem a dignidade. O ser humano tem essas vaidades. E Jesus Cristo, sendo Deus, ele teve que se encarnar. E a encarnação de Jesus empalideceu a sua glória. Tanto é verdade que quando Jesus se tornou homem, ele teve que viver em pobreza, não havia lugar para eles na hospedaria, nasceu colocado num coxo de animal que a gente chama de manjedoura, mas é no coxo onde os animais comem. A Bíblia diz que não havia, Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Esse é o Deus encarnado, o Emanuel.
Mas como homem, não foi aclamado como Deus. Os fariseus o odiavam. Diziam que ele tinha um espírito de Beelzebub nele. As pessoas avaliavam suas intenções. Dizia que ele era amigo de pecadores. O próprio Isaías, no capítulo 53, falando de Jesus, de como ele seria, disse que não havia beleza nele alguma. Se a gente for pensar em oportunidade de vida e pensar como homem, eu não vou pensar como Deus, porque eu não sou. Jesus só perdeu nesse negócio de representar homens como pecadores e como nós. Mas ele não se apegou essa dignidade dele de ser Deus. Não vou não, eu só desço se eu for como Deus. Mas era necessário se fazer homem. A encarnação, o Natal deveria ser mais celebrado. Porque se Jesus não tivesse se feito homem, não haveria salvação. Porque só um homem pode representar homens. E nós, como corrompidos que somos, nenhum de nós poderia morrer por nossos pecados e salvar nós mesmos, porque a nossa morte, como condenados imperfeitos que somos, seria inaceitável diante de Deus, como meio de pagamento pela nossa culpa. Pecadores não morrem pelos seus pecados, porque a sua morte não tem valor. Não chega nem a pagar 1%. Era necessário que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, viesse ao mundo como um homem, ficasse sujeito às tentações e pecados que nós somos sujeitos, sem pecar. Venceu todas as tentações e todos os pecados. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios que não achou-se nele um pecado sequer. E ele, sendo Deus, não se apegou à condição de Deus, antes abriu mão da glória. Aí você vai entender, segundo aos Coríntios, capítulo 8, Paulo dizer, ele era rico e se fez pobre por nós. Filipenses, em outras palavras, está trabalhando e desenvolvendo o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios. Ele era rico e se fez pobre por nós. O que ele abriu mão, por amor de nós. Então, ele não deixou de ser Deus. Ele perdeu a glória. Aí você vai entender, se você abrir João 17, versículo 5, ele diz, Pai, abre aí, por favor, se você tiver uma Bíblia no celular. Esse texto é extraordinário. João 17 é o que nós chamamos da oração sacerdotal. Na oração sacerdotal, Jesus ora pelos discípulos que vão ficar. Ele ora na oração sacerdotal pelos que creriam nele, ou seja, Jesus orou nesse momento por nós que um dia cremos nele. E ele vai dizer assim no começo, Pai, restaura a minha glória, semelhante à glória que eu tinha junto de ti. Porque quando ele se encarna, se faz gente, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos sua glória, glória do unigênito do Pai. Jesus está dizendo, Pai, restaura essa glória que eu tive antes, ou seja, ele estava na glória. E ele não se apegou a isso. Então a primeira afirmação é que é Deus. E se tem um traço na divindade de Jesus que eu acho extraordinária, além do amor, além da graça inerente a ele, é que Jesus é Deus humilde. E por que a gente não é humilde? Se a gente nem é Deus. Nós somos pecadores miseráveis e arrogantes, prepotentes. E Jesus, sendo Deus, não se apegou às dignidades que tinham. E nem estava preocupado com o que os outros iam dizer. Isso é maravilhoso de se ler, de se ouvir. Versículo 7 diz, mas ele se esvaziou a si mesmo. É como se ele tivesse se esvaziado. Agora note, ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. É sempre mais belo a atitude voluntária. Quando você se predispõe. Uma coisa é você ser humilhado por alguém. É vexatório. Outra coisa é você abrir mão, se esvaziar, deixar todas a sua glória, suas credenciais, e dizer, eu vou.
Até a própria vida de Jesus, ninguém tirou dele. Ele fala lá em João, a minha vida ninguém tira, eu voluntariamente dou. Então ele se esvazia por nós, ele se desapega da sua glória por nós, e vindo a ser servo, porque a nossa posição como seres humanos é que Deus é o Criador e é Senhor. O que é que nós somos? Servos, ou de Deus ou do diabo. E Jesus, ao assumir a posição de homem, ele se faz servo. Agora imagine, é o Deus eterno se fazendo servo. E não arrancou nenhum pedaço dele. Se Deus não tem nenhuma dificuldade de servir os outros em Jesus, por que a gente tem? Por que a gente acha que tem que ser servido apenas? Veja como isso mexe conosco. Jesus é o nosso maior exemplo. E a lógica do raciocínio de Paulo é a seguinte: se ele, sendo Deus que é e sempre foi, abriu mão ao se encarnar, ao se fazer servo, ao se fazer homem, por que nós, que somos humanos, pecadores, indignos, achamos ter alguma pretensão ou superioridade aos demais? Porque nós não somos humildes. É isso que ele está trabalhando. É essa comparação, é essa simetria comparativa. E se você pega a Bíblia, você vai encontrar várias vezes em que Jesus ensina a humildade. Quando os discípulos estavam tentando antecipadamente definir a herança, quem seria o maior, quem se assentaria ao lado dele na sua vinda, Jesus disse: senta aí que eu vou lavar os pés de vocês. Para a gente do Ocidente, a gente não entende muito bem aquele ato de Jesus lavar os pés dos discípulos. A gente não entende, porque tem um elemento cultural ali. Quando o senhor de escravo chegava em casa, era o escravo que lavava os pés. Escravo não andava de sandália, só andava de sandália quem era senhor. E quando ele lava os pés, ele está se colocando na posição de servo. Meus irmãos, Jesus, ele é exemplo de tudo que a gente queira aprender, ele é a maior expressão de exemplo. Então, ele foi servo, tornando-se semelhante a homens como nós. Se você lembra, Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Paulo enfatiza, Jesus Cristo homem. No momento da encarnação de Jesus, Jesus uniu duas naturezas, a divina e a humana, que a partir daquele momento passaram a coexistir. Os teólogos dizem uma coisa que eu acho certa, a gente fica às vezes dizendo: aqui apareceu mais a humanidade de Jesus, aqui apareceu mais a divindade. É muito arriscado você ficar tentando departamentar a vida de Jesus como traços da divindade, traços da humanidade. É algo tão ligado, tão misturado, que a gente não pode arriscar o fato que ele é Deus homem. Deus homem. Então, Hebreus vai dizer que quando a gente ora, a gente pode alcançar a atenção, a sensibilidade de Jesus, porque ele sabe o que eu e você passamos. Porque ele foi homem como nós. Na teologia, nós estudamos na cristologia. Nós temos algumas camadas de estudos da teologia sistemática. Uma delas é cristologia, outra é soteriologia, salvação. O estudo da salvação, como se dá a salvação. Mas antes de estudar a salvação, você estuda a cristologia, o estudo da pessoa de Cristo. Aí você tem um capítulo que, esse texto que nós acabamos de ler, é a base do estudo da cristologia. É a história da humilhação e exaltação de Cristo.
Jesus, para salvar, tinha que se humilhar. E como é que ele se humilhou? É o que Paulo acaba de dizer. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia pegar-se, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se a semelhança aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte de cruz. Preste atenção nessa questão da obediência. Basta ler a experiência de Jesus no Getsemane. O Getsemane é uma experiência dolorosa. Ali os evangelistas vão dizer que Jesus, ele transpira sangue pelos seus poros. Uma crise de estresse imensa, quando os pequenos vasos se rompem e juntando com o suor, saem pelos poros. É um sinal de grande estresse. Jesus estava com medo da morte física? Não, absolutamente não. Jesus estava com receio de vivenciar o que ele nunca havia experimentado: a separação do Deus e Pai. A Bíblia diz que Deus é luz e não existe nele treva alguma. Deus não coabita com o pecado, não há pecado em Deus. E lá em Isaías 53, a profecia diz que quando ele estivesse na cruz, os nossos pecados viriam sobre ele, e Deus, que não pode conviver com o pecado, se afastaria do Filho, naquele momento em que ele se tornaria oferta pelo nosso pecado. Eu preguei, eu não sei se já botei no áudio, o momento das trevas. Jesus é crucificado às 9 da manhã, ao meio-dia, depois de 3 horas, ele dá o último suspiro. E quando Jesus morre, 3 horas de trevas sobre Jerusalém. E eu explicava o porquê das trevas. Eram os nossos pecados sobre ele naquele ambiente. No momento em que o pecado nosso veio sobre ele, ele disse: Eli, 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 lama sabachthani. Eli é meu Deus. O I do final do Eli, El é Deus. O I é o meu Deus, só que o inverso. Eli, Eli, meu Deus, lama sabachthani. É aramaico isso. E os tradutores bíblicos resolveram deixar como está na forma aramaica. Deus o desamparou, Deus se afastou dele no momento em que o pecado estava sobre ele. Depois que ele recebe o pecado, e porque a oferta dele como filho de Deus foi aceita por Deus, ele diz: Tetelestai. Não é, meu amor? Tetelestai. Tetelestai significa está consumado. A conta foi paga. O que eu vim fazer, eu consegui fazer, e ele morre. É essa separação que ele nunca na eternidade havia experimentado, que estava todo receio. Como seria esse momento? Aí você entende que lá no Getsemane, ele vai dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, como eu quero, mas a tua vontade. Ele faz essa oração 3 vezes. Louvado seja Deus, porque ele foi obediente até a morte de cruz. Está aqui. Paulo diz que ele foi obediente. Porque ele poderia dizer: eu não vou não, esse negócio eu vou ficar longe do Pai, esse negócio vai ser muito complicado, não vou não. Mas ele foi. Para o pior tipo de morte. A crucificação, ela tinha 2 características que trazia a degradação humana, a pior dor e a pior humilhação. Você morria aos poucos, a cruz não te matava na hora. Você morria comprimindo seus pulmões, porque o peso daquele que está crucificado, você ia ficando fraco, ia caindo e o pulmão ia sendo comprimido e você ia respirando ao sul. É tipo morrer com Covid, sem conseguir respirar.
Além disso, a humilhação pública. As pessoas eram crucificadas não no monte, a gente geralmente vê a imagem da cruz sobre um monte, né? Não, a crucificação não era no monte. Havia quando a gente vai em Jerusalém, tem o Calvário, que é uma espécie de não é monte, mas é um lugar que tinha uma imagem de uma caveira. Mas era nas estradas. Se você estuda um pouco do Império Romano, você vai ver que as pessoas eram crucificadas à beira da estrada, para que quem passasse pelas estradas visse o que acontecia com aquele que se levantava contra o Império Romano. Então era vexatório, era humilhante, você ficava praticamente de cueca, ali na cruz. E ele foi obediente até a morte de cruz, e significou que além de humilde, Jesus era obediente. E a gente precisa ser obediente. Obedecer é um preço para a gente, mas quem obedece recebe depois a consequência. Então, vale obedecer. E Jesus nos dá exemplo também de ser obediente. E ele dá ênfase aqui até a morte e morte de cruz. Aí entra o versículo 9, que é a exaltação. Se você já leu o credo apostólico é aceito pela igreja reformada, pelas igrejas evangélicas. O credo apostólico é um documento da igreja cristã, não é um documento católico, é um documento da igreja cristã. E lá você tem todo esse processo da humilhação de Jesus, quando ele se humilhou, e depois quando ele foi exaltado. A humilhação é um ato voluntário que Jesus fez. A exaltação é o que Deus fez com Jesus. Daí Paulo dizer, versículo 9, por isso que? Porque Jesus foi humilde, se fez servo, e foi para a cruz, foi obediente até a morte de cruz. Deus o exaltou, está aqui. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Eu falava do credo apostólico. O credo apostólico diz que ele foi assunto ao céu e está sentado à direita do Pai. Não só o credo apostólico diz isso, mas você vai encontrar vários textos no Novo Testamento dizendo que ele está intercedendo por nós à direita de Deus. Mas ele está sentado com dignidade. Ele está sentado agora reinando sobre sua igreja, sobre o cosmos. Ele foi exaltado. Ele voltou a ter o que antes tinha, antes de se encarnar e se tornar homem para morrer por nós. Então ele está hoje em posição de glória, intercedendo por nós, e quando a gente o louva, quando a gente prega a sua palavra, quando a gente fala dele, ele se alegra com isso. Ele está em estado de exaltação. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Os teólogos piram a cabeça para entender que nome é esse que Jesus tem, que está acima de todo nome. Alguns tentam chegar em Apocalipse, né? Porque Apocalipse, quando você lê sobre duas igrejas, a igreja de Pérgamo e a igreja de Filadélfia, há uma promessa lá que diz que Deus daria um novo nome para aqueles que crescem e que fossem fiéis até a morte. Diz que nós receberíamos uma pedrinha com um novo nome. Aí alguém fica imaginando, será que Jesus tem um outro nome? Há um consenso, e eu sou mais por esse consenso da maioria dos teólogos, que diz que o título ou nome que Jesus recebeu foi o título de Senhor, que é o termo Kyrios. Kyrios. Daí a igreja cristã, desde os primórdios, morriam por essa afirmação. A igreja cristã começou a ter os seus primeiros mártires quando eles afirmavam que Jesus Cristo é Senhor. Não é Senhor por ser um título de tratamento, mas é Senhor por ser Kyrios. Quem era Kyrios? Esse termo era usado principalmente pelo senhor de escravo. Era um termo também para quem era dono de escravo, que tinha alguém abaixo dele. Então ele era o Kyrios, o outro era doulos, era escravo. Então esse termo é usado para o Senhor. Depois para os deuses gregos.
Quando você lê a referência que as pessoas faziam aos deuses gregos, falava que eles eram Kyrios do adorador, daqueles que serviam aos deuses gregos. Depois, o imperador romano, todo ele, adotou para si o título de Kyrios, Senhor. Quando na igreja cristã eles afirmavam que Jesus era Kyrios, era como se fosse uma insurreição ao Império Romano. É dizer que um homem na terra era concorrente de César. Daí muitos eram levados ou para a fogueira ou para virar comida de leões, porque morriam dizendo que Jesus era Senhor, era Kyrios. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar de uma tradução do Velho Testamento para o grego, chamado Septuaginta, porque mais de 70 judeus lá em Alexandria, no Egito, se reuniram para traduzir o Velho Testamento para o grego. Porque em Alexandria existia a maior biblioteca do mundo. E eles fazem a tradução do hebraico para o grego. Nessa tradução, você vai encontrar uma coisa muito interessante. Toda vez que aparecia o termo, o nome de Deus no Velho Testamento, no hebraico, os tradutores colocaram no lugar que aparecia o nome de Deus o termo Kyrios. Kyrios é título de divindade e de superioridade. Isso quer dizer que toda vez que você chama Jesus de Senhor, você está dizendo, você é meu Deus, você é superior. E aí há algo extraordinário. Deus lhe deu esse nome, que está acima de todo nome, maior do que César, do que todo governante que já existiu ou vai existir. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É lá que está escrito em Apocalipse. Então, além de Deus o exaltar, colocando à sua direita, a posição mais elevada, Deus lhe deu a dignidade de Senhor, porque ele tinha, ao se encarnar, se colocado na posição humana e de servo. Agora ele é novamente, na sua glória, tido como Senhor. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Aqui é uma referência à vinda do Senhor Jesus, quando ele, em glória, surgir nos ares. Acontecerá algo extraordinário. Todo joelho se dobrará. E vai declarar que ele é Senhor. Mas essa notícia é muito extraordinária e maravilhosa para nós, que cremos e amamos o Senhor. Mas nesse dia da vinda de Jesus, aqueles que estiverem vivos no momento da vinda do Senhor, terão que declarar e reconhecer que ele é Senhor, e não haverá salvação para estes. Porque é dia de juízo, não é dia mais de salvação. A vinda do Senhor, ele já veio a primeira vez para salvar. A segunda vez é para julgar. E a Bíblia diz que ele julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. E ele vai vir para julgar. Aí você vai ter tensão e desespero naqueles que se ajoelham e declaram que Jesus Cristo é Senhor, com desespero. E aqueles que vão ajoelhar com maior alegria, vão esquecer que tem prótese no joelho, vão esquecer que tem dor no joelho, e vão se lançar ao chão, e vão dizer, tu és Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da minha vida. E a língua vai confessar que Jesus é Senhor. Lembra lá de Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz que se no coração creres e com tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor, serás salvo. É para esse primeiro momento, da vinda do Senhor, até momentos antes da vinda dele. No dia da vinda, a gente vai declarar que ele é Senhor por imposição divina. E eu imagino esse dia, em que o Pai será glorificado. Porque o texto termina para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. O Filho será honrado.
será aclamado na sua vinda gloriosa. Joelhos se dobrarão todos, ninguém ficará em pé. E todos os que blasfemaram, os que negaram, vão ter que dizer que Ele é o Kyrios do universo. E o Pai será glorificado ao ver o Filho sendo honrado e a saber que todo o trabalho, tudo que Ele fez, não foi em vão. Eu disse para vocês que esse texto é maravilhoso porque mostra que Jesus, o preço que pagou não foi só na cruz. Desde a encarnação, conviver com pessoas como nós não é fácil. Não é fácil. E Ele então, uma vez, até quando suportarei ficar convosco? Até quando? Vocês dão trabalho demais. Mas um dia nós vamos viver com Ele eternamente, porque quando nós formos para o céu, nós seremos transformados, nossas mentes que são tão limitadas serão potencializadas, não haverá mais pecado em nossa mente e coração e no nosso corpo. Nós teremos corpos glorificados como Jesus tem e viveremos eternamente com Ele. Esse Jesus que se humilhou é o Jesus que foi exaltado por Deus, porque Ele viveu como servo de Deus. Que a gente se mire, se foque no exemplo de Jesus, para viver uma vida para Ele, para que no dia glorioso da sua vinda, a gente possa se ajoelhar e dizer: seja bem-vindo, Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus, para a minha vida. Feche seus olhos, vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nosso Deus, Senhor amado, que